uma folha de caderno e um lápis para que a gente pudesse fazer uma atividade aqui, mas eu vou deixar para a próxima aula, tá? Vou deixar para a próxima aula, porque eu queria fazer uma recapitulação para ver, para a gente, porque ficamos muito tempo sem estudar, para ver se vocês estavam ligados aí no assunto que nós estamos tratando, mas eu acredito que a gente faz isso na próxima aula e vamos seguir em frente aqui. Primeiro, eu queria agradecer a todos que oraram por mim. Ontem acabei dando aula, estava mais com dificuldade que hoje, e esqueci, não sei, acho que eu nem agradeci, mas eu queria agradecer por todos que oraram por mim, tá? Pelo carinho, pelas mensagens, e que foi mais fácil passar assim, sabendo que estava todo mundo orando e clamando a Deus pela minha saúde, tá? Estou me recuperando ainda, mas eu já me sinto bem melhor, graças a Deus, tá? Então, vamos lá. Esse período aqui da grande tribulação, a gente já viu aqui, né, que ele começa, a 70ª semana de Daniel, né, ou a grande tribulação, os 7 anos da grande tribulação, ele dá início com o arrebatamento da igreja. A igreja é tirada da terra, e aí a Bíblia fala que abre-se os selos, e cada selo que é aberto vai caindo a ira de Deus sobre a terra. E nós vemos aqui que os primeiros 3 anos da grande tribulação, 3 anos e meio, dividido em 2, vai ser o período que o anticristo vem fazendo aqueles acordos de paz, como se ele viesse estabelecer a paz diante do caos que vai virar depois do arrebatamento, né? Pessoas desaparecidas e em meio àquele caos, aquela coisa terrível que vai estar acontecendo, ele vem como se ele viesse para trazer a estabilidade sobre a terra, com promessas, né, de paz, de melhoramentos, e aí ele vai enganar muitos, né? E nós vimos aqui, né, cada cavalo desse que abre, o cavaleiro é o mesmo, que é o anticristo, e muda a cor do cavalo, porque cada cavalo simboliza alguma coisa que vai cair sobre a terra. Depois desses 3 anos e meio da falsa paz, o anticristo quebra o pacto com Israel, ele faz pacto de paz em Israel, e o próprio povo de Israel pensa que ele é o Messias. Então, ele vai ter um governo mundial, um poder mundial, e não só ele, mas ele é o anticristo, né? E a primeira besta, mas nós vimos que tem a segunda besta, que é aquela que sai da terra, e ela proclama o nome da primeira besta, do anticristo, ela vem ali, assim como João Batista, ele abriu os caminhos para Cristo, né? Mostrando que estava chegando já o Cordeiro de Deus que ia tirar o pecado do mundo. Assim, a segunda besta, aquela que sai da terra, né, no capítulo 13, a primeira besta sai do mar, né? Do mar, que nós vimos que simboliza das nações, dos povos, e a segunda besta sai da terra, né? E ela vem para glorificar essa primeira besta. Então, nós vimos sobre a tríade, né, do mal, que é o Satanás, né, que é o dragão, a primeira besta ou o anticristo, a segunda besta ou o falso profeta, tá? Aí, o que vai acontecer? Depois que acaba essa falsa paz, sai o cavalo vermelho, que é o período de guerra, quebrou a paz, quebrou o pacto, todo mundo vai descobrir quem ele é,
e aí vai virar nações contra nações, e vai virar um período de guerra. Aí abre o cavalo preto, porque em decorrência da guerra vem a caristia, né? O cavaleiro tem uma balança na mão, mostrando que haverá caristia, fome, e com a fome vem as doenças e a morte, que é o cavalo amarelo. Depois há o período de silêncio, né? Nesse período, nesse quinto selo, as almas daqueles que foram mortos pelo testemunho de Cristo na grande tribulação, elas clamam debaixo do altar, e nesse período é quando Deus fala, espera mais um pouquinho até que se complete o número dos conservos que ainda vão morrer pela minha causa lá na terra. Então, nós vemos aqui que durante o período da grande tribulação haverá muitas pessoas salvas de todas as tribos, línguas e nações, mas será num meio a muito sofrimento. Por isso que nós precisamos de pregar o evangelho agora, falar desse assunto agora, para que quem quiser aceitar Cristo agora é oferecida essa oportunidade, mas quem não aceitar ainda vai se lembrar das coisas que foram ditas, e pelas coisas que vão estar acontecendo, eles vão ver que é verdade, e, e eles vão aceitar Cristo, né? Olha lá, depois dessas coisas, olhei e eis com a multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações e tribos e povos e línguas que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas. Essas vestes brancas, quando diz no Apocalipse, na Bíblia, está dizendo, está falando, trata-se da justiça, né? Não justiça própria, ninguém, nenhum ser humano tem justiça própria, mas está se tratando da justiça que foi nos imputada através da justiça de Cristo. Quando Cristo morreu e pagou o nosso pecado, todo o pecado foi colocado em Cristo e toda a justiça de Cristo foi colocada em nós, mesmo sem merecimento algum, porque é pela graça que nós somos salvos por meio da fé. Então, quando a gente vê aqui que essa multidão está trajando vestes brancas, eles estão justificados pelo sangue de Cristo, são pessoas salvas, com palmas nas mãos, e clamavam com grande voz, dizendo: salvação ao nosso Deus, que está sentado no trono, e ao Cordeiro. Para confirmar melhor ainda, nesse versículo, fala assim, ó, um dos anciões me falou dizendo: esses que estão vestidos de vestes brancas, quem são e de onde vieram? E eu disse: Senhor, tu sabes. E ele disse-me: estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram suas vestes e branquearam o sangue do Cordeiro, tá? Aí a gente vê aquele período de intervalo, e o intervalo, aqui em cima, nesse começo desse slide, diz assim: não danifiques a terra, nem o mar, nem as árvores, até que haja selado nas suas testas o servo do nosso Deus. E ouvi o número dos selados, que é os 144.000 judeus de todas as tribos dos filhos de Israel. Então, a gente vê aqui, no Apocalipse, tem dois casos que pessoas são seladas, né? Primeiro, a gente viu que o anticristo, quando ele chega trazendo aquela falsa paz, uma das coisas que ele vai fazer é selar as pessoas, né, que querem é, ser seus seguidores, e a Bíblia fala que essas pessoas vão receber um selo na testa, na mão. Não dá para dizer que esse selo é literalmente uma coisa física, que vai ser colocado uma coisa na mão, na testa, né? Eu já falei sobre isso, que há muitas pessoas que já tentaram achar um selo, achar um meio de falar que já sabe como que vai ser feito.
né? Ultimamente, o que se tem colocado, já colocaram a vacina, já colocaram tanta coisa, e a gente vê que não pode ser nada disso, porque nós não estamos no período que vai ser, ninguém vai ser selado pelo anticristo. A igreja está aqui na terra. Essas coisas só vão acontecer depois que a igreja for retirada, o povo de Deus for retirado daqui. Porque quem vai ser selado vão ser as pessoas que nunca foram salvas, né? Quem é salvo, nós somos selados pelo Espírito Santo da promessa. No livro de Efésios fala isso, que nós somos selados pelo Espírito Santo. Então, nós temos o selo de Deus aqui no nosso coração, que nós pertencemos a Cristo. Então, não precisa a gente ficar com medo. Ah, é porque eu tenho medo de ser, isso aí ser o selo da besta e eu estar sendo marcado pela besta. Não, isso a gente tem que conhecer a palavra de Deus para a gente não viver pegando todas as informações que a gente vê na internet, em conversas e especulações, porque, na verdade, vão ser selados aqueles que ficarem aqui na grande tribulação, porque não foram salvos, aí sim, o anticristo vem, promete a falsa paz, promete todas as coisas que ninguém vai poder comprar e nem vender, e nem, por exemplo, ser atendido em algumas repartições, e tudo que ele vai dominar no mundo, quem quiser é, ter os privilégios vai ter que ter o selo dele, que a gente não sabe como vai ser feito. Então, esse é um tipo de selo. O segundo selo é o que está dizendo aqui. Deus falou, olha, ainda não começa a destruir nada, né? Que a ira de Deus vai se derramar sobre a terra, mas ele disse, ainda não começa até que eu sele os meus servos. Então, Deus também vai selar os servos dele. Esse selo, a gente não sabe como vai ser também, né? Mas nós somos selados, nós como servos de Deus, nós somos selados pelo Espírito Santo da promessa. Né? Quando a gente aceita Cristo como nosso Salvador, o Espírito Santo ele vem habitar em nós. Esse é o selo, a garantia, o selo de pertencimento, né? Que nós somos de Cristo e nós não vamos ser confundidos na vinda dele, porque nós temos o selo dele. Aí é interessante que nesse caso aqui, Deus fala, não começa ainda a destruição até que eu haja selado os meus servos, e esses servos que ele vai selar aqui são os 144 mil judeus, de todas as tribos de Israel. Por que que eles vão ser separados, selados? Porque eles ainda, Deus nunca, olha aí, Deus é incrível, que ele não volta atrás naquilo que ele planejou. Nenhum plano de Deus pode ser frustrado. Nenhum plano de Deus vai sair do controle de Deus. Só um minutinho que eu vou desligar o negócio que está fazendo barulho aqui. Você sabe que agora eu descobri que tem uns barulhinhos que acontecem aqui em casa aí que vocês não estavam falando para mim. Então, quando eu vejo, agora eu vou tomar cuidado. Tá, Rosângela? Os negócios que começam a fazer barulho bem na hora que eu estou dando aula, que é isso. Então, tá, gente. Então, você vê aqui que Deus, como que Deus não deixa os planos dele ser frustrados, né? Deus nunca vai, ele preparou a nação de Israel para que essa nação de Israel fizesse o nome dele ser conhecido no mundo, né? Esse era o trabalho do povo de Israel, levar o evangelho, fazer o nome de Deus ser conhecido entre todas as nações. Só que Israel falhou, né? Todos nós aqui conhecemos a palavra de Deus, sabemos que Israel falhou, mas Deus não falha.
até na grande tribulação vai ser o período de Deus tratar com o povo dele e fazer o povo dele fazer aquilo que ele planejou, o propósito dele, que era de levar o nome dele. Então, esses aqui, 144 mil judeus, eles vão, sim, na grande tribulação, eles vão estar, né, sabendo já a verdade sobre Deus, saber que aquele Cristo que eles rejeitaram é o Messias, e esse povo vai sair muito assim, tudo aquilo que eles não fizeram ao longo de todos esses anos, esse tempo, eles vão fazer na grande tribulação, tá? Então, você vê aqui, é mais uma coisa também, que os planos de Deus nunca são frustrados. Então, por isso ele falou que não era para danificar nada, mas agora começa. Pode seguir, Daniel. Aí, o que vai acontecer? A gente sabe que depois que passa o período, tá terminando o último selo que se abre daquele livro, que é o julgamento da terra, que só Jesus Cristo era digno de quebrar o selo, porque cada selo quebrado vinha um acontecimento, né? Vinha à tona. E no último selo quebrado, começa a tocar as trombetas. Então, são 7 selos, 7 trombetas e 7 taças, tá? Então, o que aconteceu aqui? Esse livro selado com 7 selos, no último selo, começa a tocar a primeira trombeta. E vamos ver o que vai acontecer. Então, o povo já está tudo lá selado, né? Deus já fez o que ele tinha planejado, então vamos ver o que acontece. O primeiro anjo, ele toca a primeira trombeta, lá no Apocalipse 8, de 6 a 13 e 9, de 1 a 19, que depois vocês podem ir lá na Bíblia e procurar esses versículos, é muito importante que vocês marca na sua Bíblia, né? Coisas que vocês têm aprendido, tá bom? Então, no primeiro toque da trombeta, houve saraiva e fogo misturado com sangue. Olha que coisa terrível. Houve saraiva e fogo misturado com sangue. Saraiva aqui são pedras, sabe? Chuvas de pedra. Só que era pedra afogueada. Não era uma chuva de pedra, igual que vocês vê granizo caindo com gelo, né? Aqui era pedra afogueada, misturada com sangue, e foram lançados na terra, que foi queimada na sua terça parte. Queimou-se a terça parte das árvores e de toda erva verde. Você já pensou nesse tempo de seca? Você passa na beira da estrada e tem uma que isso sempre acontece lá para o mês de agosto, aqui na nossa região. O povo começa a botar fogo em tudo, você passa, tá tudo aquilo, agora giou essa semana, né? Então queima, a vegetação já fica seca, já fica feia, ainda as pessoas passam e tacam fogo, fica muito feio, uma situação horrível. Agora aqui você já imaginou uma terça parte de todas as árvores e de todas as ervas verdes foram queimadas no toque da primeira trombeta. Então você já vai ver aqui uma mudança muito radical na Terra. Aí, o que acontece? Segunda trombeta foi tocada. Quando a segunda trombeta foi tocada, foi lançada no mar uma coisa como um grande monte ardendo em fogo, e tornou-se em sangue a terça parte do mar. Faz a gente lembrar das pragas lá no Egito, lembra? Que uma parte das águas se transformaram em sangue. Aqui foi atingido o mar, por enquanto. E morreu a terça parte das criaturas que tinham vida no mar. E perdeu-se a terça parte das naus, as embarcações foram destruídas. Você já imaginou? Vamos trazer. Desculpe, gente.
vamos trazer isso para a nossa realidade hoje. Nós vivemos longe, acho que todo mundo que está aqui, né, mora em litoral, a parte litorânea, mas quem mora no litoral, onde tem portos, então você sabe que há uma movimentação muito grande no mar, porque a grande parte de toda a produção que é transportada de um país para o outro é feita de forma, né, pelo mar, né, através do mar. E aqui está dizendo que esse monte afogueado também, que cai no mar, mata as criaturas marinhas, né? Uma terça parte. E também destrói uma terça parte daquelas embarcações que está levando comida para outros países. Olha só o que vai acontecer, gente. Isso não, vai ser terrível. Terceira trombeta. Ao toque da terceira trombeta, caiu do céu uma grande estrela, ardendo como uma tocha, e caiu sobre a terça parte dos rios. Primeiro, ela atinge o mar. Agora vai atingir os rios, a água doce, a água potável. Caiu essa estrela ardendo e caiu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes de água, e o nome da estrela era Absinto. E a terça parte das águas se tornou em absinto, amargas, e muitos homens morreram das águas, porque se tornaram amargas. A água foi contaminada. A gente não sabe o que significa isso, mas é algo que contaminou a água potável. Eu lembro que as crianças, as minhas meninas que já são casadas, quando elas tinham uns 9, 10 anos, as professoras começaram a falar sobre a água da terra, né, que se não economizasse, ia acabar a água da terra. Elas ficaram tão impressionadas com isso que elas não queriam nem que a gente ia lavar a louça, elas queriam desligar a torneira, com medo de acabar a água do planeta. Então, eu acho que aí está o que pode acontecer, né? Nessa época que as águas que restarem, né, que tiver, vão se tornar impróprias para o uso, vão ser contaminadas. Todas as fontes. Ao toque da quarta trombeta, foi ferida a parte do sol e a terça parte da lua e a terça parte das estrelas, para que a terça parte deles se escurecesse e a terça parte do dia não brilhasse, e semelhantemente à noite. Já pensou? Trevas, escuridão. E olhei e vi um anjo voar no meio do céu. Engraçado que quando toca essa quarta trombeta, aparece aqui um anjo. Vão aparecer 3 anjos, mas aqui na quarta trombeta, um anjo aparece. Olha só. E eu olhei e ouvi um anjo voar pelo céu, dizendo com grande voz: Ai, ai dos que habitam sobre a terra, por causa das outras vozes, das trombetas, dos 3 anjos que ainda vão tocar. Então, quer dizer, ele anuncia que a coisa vai ficar pior. O escurecimento, vai haver trevas. Tem um outro versículo lá na frente que fala que os homens eles vão ficar desesperados com a escuridão, com é uma treva diferente, igual houve na época do Egito, né? Uma coisa horrível. Quinta trombeta. Ao toque da quinta trombeta, vi uma estrela que caiu do céu, que caiu na terra, e foi-lhe dada, olha só, a chave do poço do abismo. A gente vai ter uma aula que nós vamos falar sobre esses lugares estranhos que fala aí na Bíblia. Mais para frente vai ter uma aula que vai falar sobre esses lugares aí. Mas aqui basta a gente saber isso aí, ó.
foi-lhe dada uma chave do poço do abismo, e abriu o poço do abismo, e subiu fumaça do poço, como a fumaça de uma grande fornalha, e como a fumaça do poço escureceu-se o sol e o ar, e a fumaça, e da fumaça vieram gafanhotos sobre a terra. E foi-lhe dado poder, como o poder que tem os escorpiões da terra. E foi-lhe dito que não fizesse dano à erva, porque vocês sabem que o gafanhoto, quem já morou na roça sabe disso, gafanhoto, eles gostam de comer as ervas, né? Se um gafanhoto pegar uma plantação de um dia para o outro, ele destrói tudo. Só que aqui, lembra que eu falei para vocês que o João, ele estava lá exilado numa ilha, né, por causa do evangelho, ele estava sendo perseguido, e foi lá que ele recebeu essa visão do livro de Apocalipse e foi escrevendo. Então, ele foi escrevendo aquilo que ele via. E eu creio que talvez esses gafanhotos, né, enormes, que em vez de comer a vegetação, em vez de comer as plantas, foi dado para eles o poder. É um gigante, e a gente pode deduzir que talvez o João estava vendo, ele estava vendo armas de guerra, que a gente sabe que tem hoje muitas, né, de diferentes maneiras, diferentes letalidades. Então, eu acho que talvez seja isso que ele estava vendo, mas aqui ele disse que ele era gafanhotos e foi lhe dado poder, como o poder que tem os escorpiões da terra, e foi-lhe dito que não fizesse dano à erva, somente aos homens que não tinham na testa o selo de Deus. Então, você vê aqui por que Deus falou que não era para começar a tocar as trombetas, né, até que ele selasse os servos dele. Porque essas criaturas aqui, ela fazia dano somente para aqueles que não tinham o selo de Deus, tá? É por isso que a gente não precisa ficar com medo de estudar o Apocalipse, medo de conhecer essas coisas, porque quem tem Jesus, quem está na presença de Deus, por que vai ter medo disso? Isso aí não vai pegar, não vai estar. Deus vai livrar a gente dessas coisas, tá? Mas é importante que você saiba disso para que você possa estar alertando, ensinando as pessoas e que também você não seja ignorante acerca das coisas de Deus, porque tudo que tem na Bíblia é para o nosso conhecimento, né? E foi-lhe permitido não matasse, mas que por 5 meses os atormentasse. 5 meses, eu estava vendo, é o período que como que chama esse gafanhoto vive, né? Esse inseto. Aqui está dizendo, foi-lhe dado o poder de 5 meses, atormentasse, e o tormento era semelhante ao tormento de escorpião quando fere o homem. E naquele dia os homens buscarão a morte e não acharão. E desejarão morrer e a morte fugirão deles. Esse aqui, gente, é terrível. Se você não for tocado pelo Espírito Santo, por Deus, quando você vê que vai chegar um tempo em que pessoas que nós amamos e não conhecem Cristo, não sabem dessas coisas, vai ser um tempo tão terrível, mas tão terrível, que eles vão querer a morte. Você sabe que a gente está doente, a gente está tentando ficar bom, né? A gente está tentando tomar um remédio, fazer uma coisa ou outra para ficar bem. E aqui eles vão querer a morte e não vai ser dado o poder deles morrer, não. Eles não vão procurar a morte, desejar a morte, mas não vão morrer. Até a morte fugirá deles. Eles vão ter que passar por aquilo, tá? Aí toca a sexta trombeta e foram soltos, na hora que toca a sexta trombeta, foram soltos os 4 anjos que estavam preparados para a hora, e dia, e mês, e ano, a fim de matarem a terça parte dos homens. E o número dos exércitos dos cavaleiros era 200 milhões.
e ouvi o número deles, e assim vi os cavalos nesta visão. E os que sobre eles cavalgavam tinham couraça de fogo, e de jacinto, e de enxofre, e as cabeças dos cavalos eram como cabeça de leões, e das suas bocas saía fogo e fumaça e enxofre. Por esses três foram morta a terça parte dos homens, isto é, pelo fogo, pela fumaça, pelo enxofre que saía das suas bocas, porque o poder dos cavalos estava na sua boca e na sua cauda. Porquanto a sua cauda são semelhantes a serpentes e tem cabeça, e com elas danifica. Então, eu penso, tá? Isso aí eu penso. Não sei o que vocês pensam ao ler isso daqui. Tem mais umas coisas aqui, vamos terminar de ler, para vocês entenderem melhor. Da sua boca saia fumaça e enxofre, por essas três foram mortas a terça parte dos homens. E saía fumaça da sua boca, enxofre, porque o poder dos cavalos está na boca e nas caudas, porquanto suas caudas são semelhantes a serpente, e tem cabeça e com elas danifica. E os outros homens que não foram mortos por essas pragas, não se arrependeram. Olha só que coisa terrível. Vai ser um tempo que as pessoas, para algumas pessoas, o arrependimento vai sair delas, tá? A morte vai sair delas. Então, hoje é o dia, por isso que a Bíblia fala, se hoje ouvir a sua voz, não endureça o seu coração, porque o dia da salvação é o dia que você entendeu, e é a oportunidade. E os outros homens que não foram mortos dessas pragas não se arrependeram das suas obras, de suas mãos, para não adorar os demônios. Por quê? Porque já tinham recebido o selo da besta. Então, aquelas pessoas que receberam a marca da besta naquele período, elas não vão ter mais lugar de arrependimento. Então, aqui está dizendo que elas não se arrependeram de adorar os demônios e os ídolos de ouro e de prata e de bronze, de pedra e de madeira, que nem pode ver, nem ouvir, nem andar, e não se arrependeram de seus homicídios, nem das suas feitiçarias, nem das suas fornicações, e nem dos seus furtos. Então, você vê aqui que essas pessoas, mesmo em meio, eu aqui, que aqui é uma grande guerra, né, que estourou aqui, e todas essas criaturas estranhas que estão descritas pelo João, como gafanhotos, escorpiões, cavalo que solta fumaça, enxofre pela cauda, pela boca, todas essas coisas, para mim, no meu ponto de vista, João ele estava no futuro, ele é igual aquele filme que o cara é levado lá no futuro para ver as coisas que ele fica. Não sei se vocês já assistiram um filme assim, mas já assisti um filme que a pessoa foi lá para frente, né? Como isso não é possível, mas no caso aqui de João foi o que aconteceu. Ele foi levado e viu coisa futurista lá na frente. Já pensou se o João, naquela época, ele fosse levado em espírito, ele ia ver a gente aqui numa pregação, numa aula online, pessoas fazendo culto dessa forma, ele ia tentar descrever que jeito será. Então, por isso eu penso que esses escorpiões, esses aqui, são armas de guerra. Mas nos dias, na sétima trombeta, mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o mistério de Deus, como anunciou seus profetas, seus servos. Houve no céu grandes vozes que dizia: os reinos do mundo vieram a ser do nosso Senhor, do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Quando chega na sétima trombeta, gente, esse aqui é um motivo de alegria. Por quê? Porque já está sendo anunciado aqui que todos os reinos da terra serão rendidos.
e serão colocados nas mãos do nosso Senhor, do nosso Rei, Jesus Cristo. E ele reinará para todo sempre, tá? Então, aqui, o toque das 7 trombetas, nós vimos aqui que ela atinge mais a natureza, né? Eu creio que através das guerras, das coisas que vão acontecer, vai afetando tudo, vai afetando o mar, vai afetando a terra, e a terra vai virando um caos. Esses são os 3 últimos anos e meio da grande tribulação, tá? Passando aqui. Aí o que que acontece? Essas coisas, elas não vão acontecendo, não dá para a gente mensurar, assim, tempo, quanto tempo leva de uma trombeta para outra, quanto tempo leva Então, essas coisas vão acontecendo meio que engrenado, entendeu? Aqui está dizendo que os últimos e mais terríveis juízos serão deflagrados pelo derramamento do conteúdo de 7 taças da ira de Deus. Quando se você pensa que estava ruim, olha só. A primeira taça está sendo derramada sobre os homens e fazendo eles enfermar, né? Aqui fala que quando a primeira taça é derramada, os homens são feridos de feridas mortais, né? E mesmo assim, não há arrependimento, é isso que é terrível. Aquelas pessoas que já estão marcadas não se arrependem de jeito nenhum, e eles ainda blasfemam contra Deus. A segunda e a terceira taça sobre os mares vão ser derramadas sobre os mares e rios, fontes, transformando água em sangue. E a quarta será derramada sobre o sol, que superaquecerá, e aquecerá de uma tal forma que os homens vão sentir a pele queimando, né? E com a dor daquela queimadura, eles blasfemam ainda do nome de Deus, olha. A quinta taça será derramada sobre o trono da besta, e seus seguidores morderão a língua de dor, né? A quinta taça, ela vai ser derramada sobre o trono da besta e seus seguidores morderão a língua de tanta dor com o derramamento dessa taça. A sexta taça vai ser derramada sobre o rio Eufrates, a fim de fazê-lo secar, facilitando o acesso dos inimigos de Israel ao Vale do Armagedon, porque aqui vai acontecer, na próxima aula, nós vamos ver a grande batalha do Armagedon. Então, olha só, isso aqui já são os tempos finais desses 7 anos, tá? Quando começa o derramamento das taças, toque das trombetas, já está no final dos 7 anos da grande tribulação. Então, quando cai a taça sobre o rio Eufrates, já é uma preparação para a grande batalha, que é a batalha do Armagedon. A sétima e última taça, quando a sétima e última taça for derramada sobre o ar, vai ser derramada sobre o ar. Primeiro foi derramado sobre o sol, foi derramado sobre o rio Eufrates, né? E aqui vai ser derramada sobre o ar. E será ouvida uma grande voz do trono de Deus. Está feito. E ouve-se vozes de trovões, relâmpagos, e o maior terremoto de todos os tempos acontecerá, levando à morte de inúmeras pessoas, tá? Então, a gente vai ver aqui que pode ser que a abertura dos selos daquele cavalo amarelo que traz muita morte, pode ser assim, concomitantemente com o derramamento dessas taças e o toque das trombetas. As coisas vão acontecer de uma forma súbita nos 3 últimos anos e meio, que vai ser mais terrível, vai ser o tempo, você lê os profetas menores, e fala muito do dia do Senhor. Vocês já leram esse termo?
muito falado na Bíblia, o grande e terrível dia do Senhor. Então, vai ser esses dias aqui, onde Deus está derramando a ira dele sobre a terra. Por que que Deus está fazendo isso? A Bíblia fala que até a ira de Deus é santa, né? Ah, mas Deus está sendo muito duro. Não. A Bíblia fala que quem crê no Filho não é julgado, nem é julgado, porque Cristo foi julgado no lugar daquela pessoa. Mas quem não crê no Filho já está condenado. Já está condenado. E a Bíblia explica direitinho, porque quem é condenado tem que ter ali o porquê que ele foi condenado. Já está condenado. E a condenação é esta. Aí ele explica que a luz veio às trevas, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Então Deus, ele nunca desistiu do homem que ele criou. Ele arrumou um jeito de fazer com que o homem se reconciliasse com ele mesmo. E ele falou pelos profetas, ele falou de várias maneiras, Hebreus 1:1. De várias maneiras ele falou no passado. E para nós, nos últimos dias, ele falou pelo Filho. O próprio Deus se tornou em carne e habitou entre nós, e veio aqui, mostrou sua glória, mostrou quem ele era, mostrou seu amor na terra, e por fim ele se entregou no nosso lugar, pagando toda aquela culpa, toda aquela condenação que era para nós, ele pagou. Mas muitos ainda rejeitam. Nós estamos nesse período da pandemia, muitas pessoas morrendo, e o mais triste de tudo, para mim, não é a pessoa estar morrendo. Para mim, o mais triste é as pessoas estão morrendo sem Cristo, né? A gente não sabe para onde, né, se aquelas pessoas, de quantas dessas pessoas que morreram eram salvas. Então, você pensa que Cristo, Deus nunca nos abandonou, nós não temos um motivo para falar, Deus está sendo duro aqui nessa grande tribulação. O que, que é isso? Não estava nem parecendo Deus. Olha, é que Deus já julgou na própria carne o nosso pecado e ofereceu de graça para nós a liberdade. Ele veio para dar liberdade para os cativos, para dar vista ao céu, para a gente enxergar a luz dele e sair da escravidão, do pecado. Mas o homem, isso mesmo, morrendo a coisa cair nas mãos do Deus vivo, né? Por quê? Porque as pessoas rejeitaram e rejeitam até hoje, em meio dessa pandemia terrível. A gente vai falar de Cristo, as pessoas estão piores. Eu acho. Eu fico, às vezes, eu tenho que me controlar para mim não ficar assim indignada com a maneira que as pessoas estão levando a vida espiritual delas, os crentes e também as pessoas que estão presenciando a morte de tão perto. Então, ninguém teve tanto contato igual a gente nessa geração nossa, de ver tantas pessoas próximas de nós morrendo, e as pessoas não se tocam, gente. As pessoas não estão nem aí. Você pensa que vai ser diferente na grande tribulação? Eles vão estar vendo tudo isso acontecendo e muitos não vão se arrepender. Vai sim, é como a gente já leu no começo, vão ter muitas pessoas que vão ser salvas, mas tem muitas pessoas que vão blasfemar ainda de Deus. Então, Deus, Deus aqui, a gente vê que ele deu toda a oportunidade. Que jeito que ele deu a oportunidade? Ele mandou os 144 mil pregar. Mano, pisa no meu tapete, por favor. Ele colocou duas testemunhas pregando o evangelho, né? Ele colocou. Aqui nós temos as testemunhas, nós temos os 144 mil pregando,
Nós temos as pessoas que já tinham ouvido o evangelho, muitas pessoas vão ser salvas, mas muitas pessoas não vão se arrepender mesmo dessa forma aqui, né? Então, é uma coisa para a gente pensar que a gente precisa não desanimar, mesmo em tempo de pandemia, mesmo em tempos escuros como a gente está vivendo, né? Mesmo em dias difíceis, nós não podemos parar. Eu fiquei triste de não poder estar aqui ensinando vocês por esse tempo, mas tudo está na mão de Deus. Eu pensei nisso, depois eu pensei, olha, tudo está na mão de Deus. Eu sou de Deus, eu pertenço a Ele, Ele me comprou. Ele que sabe de mim, Ele que determina o que fazer comigo. Então, mas eu sinto essa necessidade de falar, né, para as pessoas, porque eu penso nisso, muito nisso, nessas coisas terríveis que eu creio na palavra de Deus, eu sei que vocês creem também, e, e eu fico pensando em coisas terríveis que vão acontecer, e eu sinto pena das almas das pessoas que vão perecer, é, mesmo essas aqui, que a gente sabe que estão, depois que tiver marcada, elas não vão ter mais oportunidade, então nós precisamos lutar, tá? Nós precisamos lutar até, igual aquela passagem da Bíblia, até que a espada gruda lá na nossa mão, tá? Então não desistir, não. Não desiste de aprender, não desiste de compartilhar, tá? Aqui nós vamos ver o fim da grande tribulação na próxima aula, tá? Na próxima aula vai ser muito legal, hein? Vocês não percam. Vocês observam aí se alguém faltou para vocês cobrar, porque na última aula não, na próxima aula vai ser muito interessante essa aula que a gente vai fazer, porque aqui vem Cristo volta ele subiu com a noiva e agora ele desce com a esposa, né? Você vê que se você ler o livro de Apocalipse, lá no capítulo 6 em diante, a igreja sai de cena. Tem as 7 igrejas da Ásia, né? Você lê lá o período das igrejas e, de repente, a igreja desaparece, não fala mais de igreja. Aí já começa a abrir os selos, né? E João começa a ver as coisas que vão acontecer, que é isso tudo que a gente está estudando agora. Aí lá no capítulo 19 de Apocalipse, que é o que a gente está vendo aqui, do 11 até o 16, aparece de novo a igreja. Aí ela não aparece mais como a noiva de Cristo, mas a esposa. Por que será? Vamos ver se tem alguém aí que lembra. Por quê? Vamos ver se alguém vai responder isso para mim. Por que que a igreja estava lá, até o 6 de Apocalipse, mais ou menos, de repente sai a igreja e a gente vê todas essas coisas, grande tribulação e tudo isso, e lá no capítulo 19 aparece de novo a igreja, ela não é mais a noiva, ela é a esposa. Por quê? O que aconteceu? Quem está aí abre a câmera e fala. A igreja foi arrebatada? A igreja Passaram os 7 anos, né? Mas tem uma outra coisa importante que aconteceu com a igreja nesse período do arrebatamento. Porque Cristo casou com a igreja, né? Isso aí, muito bem. Porque nesse período do arrebatamento, lembra que eu falei para vocês que 2 cenários se abriu, um aqui na Terra, onde está sendo o cenário da grande tribulação, o julgamento da Terra, a coisa está terrível aqui. E outro cenário lá no céu, é para você visualizar na tua mente. Outro cenário no céu. Lá no céu está acontecendo outras coisas. Quais são as coisas que aconteceu no céu? A igreja, a noiva foi arrebatada e Cristo está lá com a noiva, né? Além dele estar abriu os selos para os acontecimentos da terra, mas ele casou com a sua esposa.
com a sua noiva, tá? Houve o julgamento dos salvos para receber suas coroas, galardões, e esses 7 anos lá no céu está sendo um período maravilhoso para a igreja. Enquanto aqui na terra, para quem não tem Cristo, está sendo tudo isso que eu acabei de ensinar. Então, por que que agora, ao fim da grande tribulação, já não vem mais a noiva? Porque a noiva casou, agora ela é a esposa. A igreja passa a ser a esposa do Cordeiro. Então, Cristo vai descer em glória, no capítulo 19, com a esposa para a grande batalha do Armagedon. Aí você fala, eu não quero. Eu, quando falava isso para mim, antes de eu estudar, eu falava, eu tô com medo, porque agora eu vou estar lá no céu, gostoso, vou ter que descer aqui, ainda batalhar, né? Mas, na verdade, aqui a Bíblia fala que Cristo vai vencer todas essas batalhas com a espada que ele tira da boca dele, que é a palavra dele, né? Ele fala e tudo acontece. Com a mesma palavra que ele criou o céu e a terra, com essa mesma palavra que ele se tornou carne, habitou entre nós e falava, levanta, toma sua cama e anda, e as pessoas iam embora pela palavra que ele proferia, a palavra que é a palavra que nos salva, o evangelho da nossa salvação, e essa mesma palavra que vai nos julgar os não salvos e por fim a todas a história humana e colocar de novo a nova Jerusalém, o novo céu, a nova terra, e ele vai fazer nova todas as coisas. Porque ele é o alfa, ele é o ômega, ele é o princípio e ele é o fim. E fora dele não existe nada, nem ninguém, né? Então, que Deus possa abençoar vocês nessa noite, que vocês fiquem com essa palavra essa semana, que nós não podemos perecer igual no livro de Oséias, que diz assim, o meu povo pereceu por falta de conhecimento. Nós não podemos perecer por falta de conhecimento quando a gente tem oportunidade. Então, nós precisamos conhecer a palavra de Deus e não ficar só para nós, mas falar de Cristo, porque nós não sabemos quanto tempo vai demorar para todas essas coisas vir à tona, para essas coisas vir a acontecer. Então, o objetivo de estudar isso aqui é para que a gente fique motivado em ganhar almas para Cristo. E também que a gente tenha motivação para viver nesse mundo difícil que a gente está atravessando, mas nós temos alegria, porque nós temos uma esperança, né? Uma esperança confirmada, porque fiel é aquele que prometeu. Tá bom? Então, por Amém. hoje, nós vamos, amém, por hoje nós vamos parar aqui, né, que eu não estou nem aguentando falar muito ainda, mas da próxima aula vocês se preparam, porque vai ser uma aula muito bacana, tá bom? O assunto vai ser gostoso. Alguém quer fazer um comentário, fazer alguma pergunta? Hoje ninguém quer falar nada, ninguém abriu a janelinha. Estão de mal comigo mesmo. Dona Sônia, Fala, querido. esses dias foi muito bom eu estar estudando sobre isso, sabe? Porque por mais que a gente ouve na igreja, a gente, né, sempre está aprendendo, mas para mim, principalmente, foi muito importante. Porque havia um pouco de medo, sabe, de tudo isso. Eu falava, meu Deus, como que vai acontecer tudo isso, tal? Então, foi esclarecendo as minhas dúvidas. E esses dias eu tive a oportunidade de falar para uma cliente minha, que eu converso com muitas pessoas, né? E ela, Uhum. e ela estava falando, ai, a gente deve estar nos fins dos tempos, não sei o quê. E eu aproveitei e falei tudo que eu tô aprendendo, sabe? Ah, que Aí, legal, aí Cássia. ela pegou, ela falou, ah, é? Ah, então. Aí ela até falou daquele Lázaro, falou, ah, ele deve ser o anticristo, esse Lázaro.
Aí eu falei para ela, eu falei assim, não, o anticristo não vai vir assim, não, ele não vai chegar matando todo mundo, ele vai vir bonzinho. Não é muito bom a gente aprender, né? E Nossa, tá sendo ótimo para mim, viu? Muito obrigada. que bom, muito bom. Mas alguém quer falar alguma coisa, acrescentar? Nada? Irmã, a Bíblia diz: se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus. Ele dá liberalmente e não lhe lança em rosto. É algo que Deus não rejeita para nenhum cristão, é a sabedoria. E a gente Isso. aprende também através daquelas pessoas que já sabem, né? E a irmã tem sido um instrumento, né, para nos ensinar. E é só nós pedir a Deus a sabedoria que Ele vai dar a todos nós. Uhum. Isso mesmo, amém. E outra coisa, gente, é vocês não parar, tá? Nós vamos aprender aqui, mas tem mais algumas aulas para frente, né? Porque ficamos quase um mês sem estudar. Então, não para, não. Seja aquela pessoa que continua aprendendo, buscando, mas assim, não busca, cuidado com as fontes que você vai procurar aprender, porque às vezes você vai aquilo que vocês têm aprendido. Porque eu tenho visto na internet cada coisa, né? Cada coisa meio cabulosa que não condiz muito com a verdade. Então, toma cuidado, mas busca na própria palavra de Deus, porque a Bíblia ensina a Bíblia, tá bom? Eu vou pedir para o Rosal que ele abriu a janelinha e saiu, para ele terminar para nós essa aula com a palavra de oração. E eu estou muito feliz de ver o rosto de vocês, de quem apareceu aí. Que Deus abençoe cada um de vocês, tá bom? Você ora para nós, Rosalvo, então? Sim, vamos orar. Pai de amor, nós te damos graças, Senhor, por mais essa oportunidade de podermos estudar a tua palavra. Damos graças a Deus pela vida da irmã Sônia, que hoje está conosco, Deus, podendo ministrar essa aula. Pedimos a ti, Senhor, que o Senhor esteja derramando chuvas de bênção sobre a vida dela, derramando chuva de bênção, Senhor, sobre a vida de cada um que está nesta sala virtual nesta noite. Entra com provisão de cura na vida daqueles que estão passando por alguma enfermidade, Deus, principalmente essa questão da Covid, que tem assolado muitas famílias. Coloca as tuas mãos sobre eles, Deus, que a tua vontade seja feita na vida de todos nós. E pedimos desde já as tuas bênçãos pela nossa noite, pelo nosso final de semana, pelos trabalhos nas igrejas, que a tua palavra alcance o coração daquelas pessoas, Deus, que ainda não tiveram a oportunidade de ouvir do Evangelho, que essas pessoas possam, Deus, ouvir e reconhecer a necessidade de arrependimento e de conversão a Deus, recebendo Cristo como único e suficiente Salvador. Esteja conosco, dá-nos uma boa noite de descanso, pois é o que te oramos, no nome do teu Filho Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Que Deus abençoe Amém. cada um de vocês, tá? Bom fim de semana na igreja de vocês, que vocês possam estar servindo, adorando a Deus, igual eu falei na aula de ontem, sem ter medo, porque estar vivo já é um risco, né? E o pastor João brincava comigo quando estava frio igual hoje, eu, às vezes, sem perceber, eu ficava falando, né? Ai, que fez? O pastor João virava a cabeça assim e falava, Dona Sônia, mortos não sente frio. E, aí, né, as piadinhas do pastor João demorava, era tão inteligente que eu demorava um tempo para entender. Aí eu comecei a pensar, ele quer dizer que é melhor sentir frio estando vivo do que se eu estou reclamando, então morro, então, e que não vou sentir frio, né? Mas é verdade, né? Então, que a gente seja grato e a gente seja alegre, porque tudo passa e esse tempo aí vai passar. Nem que for com a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, tá? Que vocês tenham uma boa noite, não tenha medo, vai para o culto, tá? Toma cuidado. Isso mesmo, que amém. Amém, gente. É isso aí.
Então, deita, pega no sono, descansa, amanhã vai para a igreja sem ter medo, porque o perfeito amor lança fora o medo, tá bom? Deus Boa noite. abençoe. Boa noite, Amém. Cleita, boa Boa noite, noite. Cassinha, Kécia, boa noite, Sol, boa noite, Sol, Aline, Deus Boa abençoe. noite, Sônia. Dorme com Deus.